Tem vários sinais, né, nas profecias. Por isso que eu citei no começo aqui a novilha vermelha, a reconstrução do terceiro templo, essa falsa paz, o profeta. Sim. Como você coloca todos os elementos para explicar quem nunca ouviu falar sobre isso? Então, eu acho que a gente está vivendo um período histórico que as pessoas não entendem que período a gente está vivendo realmente. Os judeus, por quase 1.900 anos, ficaram no exílio. Se a gente falasse com um judeu que nasceu em 1850, 1890 e disser Israel existe, é um dos países mais fortes do mundo, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Ninguém. E hoje, assim, eu tô falando, em 1909 não tinha água encanada naquele negócio. É uma terra com malária, podre, suja, pobre. E de repente, a gente tá falando em 77 anos. A gente tá falando do povo de Israel que chegou nos seus piores momentos, que foi um holocausto. Com judeus sendo dizimados. Comunidades inteiras, cidades inteiras, famílias inteiras simplesmente apagadas do mapa. Quer dizer, do holocausto a gente saiu nos piores momentos para o renascimento de Israel, que é a criação do Estado moderno de Israel em 1948. Então a gente viu um boom que foi isso, e desde então a gente está vendo que eu acho que desde o fim do holocausto, início da criação do Estado de Israel, foi um pulo na história que as pessoas não entendem. Quem nasceu hoje em dia vê Israel o país que é, e as pessoas não entendem que isso era uma realidade que ninguém imaginava há 100 anos atrás. E não só isso, a gente está falando desde então muitas coisas que estão acontecendo. Israel surgiu, Israel venceu guerras que não deveria ter vencido, começando pela Guerra de Independência. Israel não tinha nenhuma chance de ganhar. Tu fala com todos os estrategistas militares, todos vão dizer Israel não vai ganhar a Guerra de Independência. Se tu mostrasse os números e falasse, todo mundo ia dizer não tinha nenhuma chance de ganhar. E ganhou. E continua ganhando todas as suas guerras. Algumas com preço muito maior que outras. Mas Israel continua ganhando as suas guerras. E a gente está vendo uma série de coisas. Se falasse há 100 anos atrás da existência do Estado de Israel, todo mundo ia dizer não, uma loucura, uma bobagem, uma utopia religiosa. E se tu falasse talvez há 60 anos atrás da criação do terceiro templo de Jerusalém, todo mundo ia dizer uma utopia religiosa. Se tu falasse há 30 anos atrás, iam dizer uma utopia religiosa. E agora as pessoas estão dizendo, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. O Holocausto foi o fundo do poço da humanidade. Se já não bastasse todas as atrocidades que vivenciamos nas Primeira e Segunda Grandes Guerras, ainda teve isso. E o antissemitismo está voltando. Como pode isso? Talvez a questão dos ciclos possa explicar isso, mas uma coisa que a Aline disse me chamou a atenção. Eu também notei. Ela disse, tem alguma coisa acontecendo. E eu concordo com ela. Será que é porque existe uma profecia se cumprindo? Eu acredito que sim. Mas tem outra coisa que ela disse que também chamou a minha atenção. Israel ganhou guerras que não deveria ter vencido. Porque não tinha nem forças armadas ainda. O mais importante é porque essa guerra estava repleta de tantos exemplos e acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa, para a surpresa de todos. Acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios.
Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, pude ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade, por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance? E eles responderam: não pudemos matá-lo, porque quando estávamos prontos para atirar, de repente, apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Então muitos estudiosos acreditam que de alguma forma Deus interferiu para que Israel vencesse aquele conflito. Tá bom, Stamp, essa história é fantástica, eu concordo com você. Mas e o Botafofo com isso? Presta atenção nisso. Israel é considerado o povo escolhido de Deus na Bíblia principalmente devido a uma aliança feita por Deus com Abraão, e a um propósito maior: que o Messias, Jesus Cristo, nascesse de Israel. Além de ter sido escolhido para ser um povo separado e um exemplo para as outras nações. A escolha não foi baseada nos israelitas em si, mas na fidelidade de Deus às suas promessas e na necessidade de preparar um povo para a vinda do Salvador. Isso eu já sei. Quero saber onde o Botafofo se encaixa nisso. Como eu não me canso de dizer, Deus falou com Moisés por meio do fogo. Sim, a sarça que queimava, mas não se consumia. E depois em Pentecostes, por meio de línguas de fogo. Então vejamos o que o ChatGPT tem a dizer sobre isso. No relato bíblico, Deus se manifestou a Moisés no Sinai por meio do fogo, um sinal de presença divina, autoridade e revelação. Séculos depois, em Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou novamente pelo fogo, trazendo inspiração, entendimento e comunhão entre povos. Já a ideia de que, nos dias de hoje, Deus fala através do Botafogo pode ser vista como uma metáfora bem-humorada e criativa. Assim como o fogo no Sinai em Pentecostes representava a ação viva de Deus, o Botafogo, clube que carrega o próprio nome, fogo, e é envolto em paixão e emoção por sua torcida, pode simbolizar que Deus continua se comunicando através dos meios humanos, culturais e até esportivos. Nesse sentido, o fogo se torna um elo atemporal. Da sarça ardente, passando pelo Pentecostes, até chegar ao coração ardente dos torcedores. Ou seja, no Sinai, o fogo foi revelação. Em Pentecostes, o fogo foi transformação. No Botafogo, o fogo se torna paixão e identidade, mostrando que Deus pode falar também no cotidiano, até nas coisas que nos unem como povo. Sério que o ChatGPT disse isso, Stamp? Você acha que eu ia inventar isso? Não sei, cabeça para essas coisas você tem, haja criatividade. Mas por que eu mentiria? Para dar sustentação à sua teoria da predestinação. Porque olha, vou te dizer uma coisa, caiu como uma luva.
Mas o que o ChatGPT não viu, eu vi, que foi o sentido disso tudo ser a questão do religare. Que é religar o homem ao que é sagrado. Mas isso não marca o elo entre Botafogo e Israel. Calma que eu ainda não terminei. Existe uma paridade absurda entre a história de Israel e a do Botafogo. Porque se Israel foi a nação que Deus escolheu, na minha teoria o Botafogo foi o clube que foi criado para cumprir a predestinação de ser mais uma voz na questão deste religare. Mas é muito convencido mesmo, meu Deus. Não é convencimento, eu só teorizo sobre essa questão. Pode ser que seja verdade, pode não ser. Se por um lado eu não posso provar que é, ninguém pode provar que não é. Ainda sobre a fala da Aline, quando ela cita a utopia religiosa, sobre a improvável vitória de Israel, é importante pontuar que há 4 anos ninguém poderia imaginar que o Botafogo sairia do fundo do poço, da segunda divisão, dos R$ 33 na conta para ser o campeão brasileiro e das Américas em 2025. Isso é verdade. É como se alguém pudesse dizer também, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Exatamente isso. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Com o Botafogo de futebol e regatas. Stamp, eu sei que é complicado acreditar nisso, mas tem horas que eu fico meio duvidosa mesmo. Vamos mergulhar neste oceano de paridade. O Botafogo é a união de 2 clubes. E esses 2 clubes passam pela ponte temporal com a civilização maia. Os 2 irmãos gêmeos do Popol Vuh. Que, como você pôde ver no episódio 191, precisavam do fogo para serem purificados. E passaram pela ressurreição. Como Jesus passou. E ele era a brilhante estrela da manhã. Que é o planeta Vênus, que é a estrela no escudo do Botafogo. Sim, isso tem uma paridade bem interessante mesmo. Nosso primeiro símbolo foi a estrela de Davi. O segundo a estrela solitária. Isso não te sugere algo profético? Como assim profético? Primeiro Testamento. Segundo Testamento. A Bíblia Sagrada. Israel ressuscitou em 1948. 4 mais 8 igual 12. O Botafogo saiu do seu primeiro jejum de títulos exatamente em 1948. Um jejum de 12 anos. E o Botafogo morreu em 1977 e ressuscitou 12 anos depois. Em 1989. E ainda sobre a questão dos irmãos gêmeos, veja que interessante podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. Uma das muitas parábolas de Jesus. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje no vinhedo. Em resposta, esse lhe disse: Não irei, mas depois se arrependeu e foi. Aproximando-se do segundo, o pai disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Garanto a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. Mateus 21. 28 a 31. Então a questão é: ainda que a nossa inclinação seja não obedecer a Deus, nos arrepender é uma ferramenta de redenção. E é aí que você acha que o Botafogo são os 2 irmãos contemporâneos que metaforicamente passam uma lição para falar sobre o religare. Contextualizando a ideia do ChatGPT. No Botafogo, o fogo se torna paixão e identidade, mostrando que Deus pode falar também no cotidiano, trazendo para os dias de hoje o conceito de nos religar a Ele. Stamp, muito bonito isso que você concluiu. Mas que é difícil aceitar, pode ter certeza que é. Mas você concorda que faz sentido? Stamp, fazer sentido faz. Tem até uma lógica nisso. A questão do fogo que faz a revelação, depois a transformação e agora a religação. Tem sentido sim. Mas um clube de futebol não poderia ser outra coisa? Outra coisa o quê? Mais crível. Mas onde ia ficar a fé das pessoas? Porque a fé só encontra morada nas coisas mais impossíveis. Como a sarça ardente falando com Moisés. A abertura do Mar Vermelho. A Arca de Noé. Então veja que o futebol pode ser exatamente uma de muitas linguagens contemporâneas que Deus usa para se comunicar conosco, porque, conforme disse o ChatGPT, este esporte é uma coisa que nos une como povo. E é uma oportunidade para os desigrejados. Para as pessoas nos confins mais isolados do planeta Terra. É Stamp. Você pode estar certo mesmo.
E se eu estiver, o futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.